Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Daniel e hoje a gente vai dar a nossa quarta videoaula, né, aqui no YouTube. E, bom, já tem gente aí, né, galera, depois das videoaulas que já falou, bom, dá pra passar, dá pra eu entender o conteúdo. Eu fico muito grato por isso, tá? Fico muito feliz também com o feedback que tá tendo aí nos vídeos, reconhecimento na rua e tal, então isso é bem positivo, tá, gente? Lembrando que eu não ganho nada pra fazer isso. E aí já tem gente que tá esperançoso, né? Poxa, eu vou passar, vou ganhar uns 4 mil reais. E aí já teve até gente que vem me falar o que vai fazer, né? Então, pensa aí, cara, o que tu vai fazer com um salário de 4 mil reais sendo policial militar no estado do Maranhão? Rapaz, e primeiramente eu vou dar uma brincada, gastar com as putas um bocado, e depois... Que conversa é essa, rapaz? André, tô ouvindo isso aqui, André, tá? Tem coisa melhor na vida? Vai investir em quê? Cara, cada um faz o que quer, né? O dinheiro é seu, você vai, se Deus quiser, passar aí no concurso, então você pode ficar bem à vontade. Então, cola comigo, rola a vinheta aí, vamos pro vídeo, tá? Pois bem, galera, nesse nosso quarto vídeo a gente vai falar sobre o primeiro golpe da história do Brasil, né? A primeira vez que um governador do Brasil vai receber um golpe. Não foi a Dilma que levou o primeiro golpe. Basta a gente lembrar o Dom Pedro I, de certa forma, né? Ele acaba aplicando um golpe no pai dele. A instalação da República foi um golpe, a instalação do governo militar foi um golpe, então a gente está recheado de golpes. Mas o primeiro foi no governo do Maranhão, tá bom? Lembrando que o governo do Maranhão ele vai ser criado em 1621, 1936, né? Pelo menos ali na sua configuração enquanto governo de Francisco Coelho de Carvalho, tá bom? Galera, Francisco Coelho de Carvalho, que eu falei na videoaula passada, ele foi um governador que governou por 10 anos, mas o governo dele foi recheado de conflitos. Por exemplo, ele passou 2 anos, né, 1627 e 28, lá em, né, aqui no lado do Maranhão, ali no Pará, tentando resolver o conflito indígena. Os colonos tentavam a todo custo pegar a mão de obra indígena, escravizar os indígenas. E aí os religiosos, né, acabavam falando que os colonos não podiam escravizar os índios, né? Houve um certo desconforto. Os religiosos queriam que os índios fossem catequizados e trabalhassem para eles nas lavouras da igreja, enquanto que os colonos acabavam pedindo a mão de obra indígena, visto que a mão de obra escrava negra africana era bem escassa na região. Então houve um intenso debate. O capitão Mor do Pará daquela época, capitão Mor de guerra, era o Bento Maciel Parente, e ele acaba escravizando muitos índios. Ele é visto ao longo da historiografia brasileira e maranhense sobretudo como um dizimador de índios. Ele acaba escravizando muito índios e ele entra em choque contra o governador do Maranhão, Francisco Carvalho, que acaba dando aí algumas vezes a preferência pelo que os religiosos falavam, tá? Então, olha, acabava dizendo, ó, galera, não pode escravizar os índios a não ser que seja uma guerra justa. O que é guerra justa? Se os índios derem motivos, por exemplo, se eles não aceitarem sair de determinada região, então se eles atacarem os colonos, aí os colonos podem se defender e aí os perdedores podem ser escravizados. Essa era a guerra, tá bom? Então houve intenso conflito. É por isso que alguns autores dizem que o Francisco Coelho de Carvalho, em geral, era amado em São Luís, tá? Porque não houve muito confronto aqui entre ele e colonos, e era odiado em Belém, tá bom? Então, enquanto que ele era amado aqui, ele era odiado em Belém. Tranquilo? Qual a importância disso, professor? Ora, a importância é que o Coelho de Carvalho, ele faz algumas coisas muito interessantes. Ele faz a sede do governo, né? Ele organiza a administração desse novo governo. Alguns povoados são criados durante a sua gestão. E além dos fortes, né? Ele faz 2 fortes ali em Ceará, no Pará, para poder fazer a defesa do território. Só que todo governador, uma hora, tem que deixar o cargo. Vocês concordam comigo? E no caso do Coelho de Carvalho, ele deixou o cargo por um motivo bem triste. Ele acabou morrendo, né? Visto pela idade dele, o caboclo já estava velho, e aí ele acabou morrendo. Só que, antes dele morrer, ele deixou um documento dizendo que a posse do novo governador caberia
ao Antônio Cavalcante de Albuquerque, que foi um cara que ele designou para ser o novo governador. Ou seja, a sucessão ia ser por indicação. Ele indicou o novo governador antes de morrer, né, o Antônio Cavalcante de Albuquerque. Só que a Câmara Municipal de São Luís e de Belém acabam entrando na jogada e acabam elegendo o Jacomé Raimundo de Noronha, que era o provedor-mor do estado do Maranhão. Por que, professor? Que eles acabaram intervindo nessa questão. Primeiro ponto, as câmaras, segundo o Carlos Alberto Chimenez, professor doutor lá da UEMA, as câmaras elas serviam como um modelo de representação da população local, elitista. Ou seja, a elite, tanto de São Luís quanto de Belém, elas eram representadas através da Câmara Municipal. E a Câmara Municipal de São Luís, ela era muito poderosa. Assim, não só ela, mas como também a Câmara do Rio de Janeiro e a de São Vicente. São três câmaras que se destacam enquanto poder local. Então, o governador não estava atendendo às demandas da elite local. Então, por isso, eles acabam intervindo e elegendo o governador que lhe melhor convinha, que era o caso do Jacomé Raimundo de Noronha, e não o que foi indicado pelo antigo governador, o Coelho de Carvalho. E aí ficou um impasse. Bom, eu tenho a nomeação do Antônio Cavalcante e eu tenho a eleição de Jacomé Raimundo de Noronha. Então, quem fica no poder? E aí a Câmara, tanto de Belém quanto a Câmara de São Luís, acabam se beneficiando pelo que alguns autores chamam de milícia armada, né, ou nobreza armada, que era os seus capangas, né? Essa população da Câmara geralmente tinha armas e aí acabou intimidando o governador indicado, Antônio Cavalcante, que acaba até morrendo lá em Belém. E ele não assume o trono. Quem assume o trono, não, desculpa, o governo. Quem vai assumir o governo, de fato, é o eleito pela Câmara, Raimundo Jacomé de Noronha, tá bom? Raimundo Jacomé de Noronha, ele assume então o governo de 1636 até 1638. Por quê, professor? Porque em 1638 chega a uma carta dando o governo do estado do Maranhão ao capitão-mor Bento Maciel Parente. Tá? O Bento Maciel ele acaba recebendo o governo lá do rei Henrique IV da Espanha. Então o rei acaba dando o governo para ele. E aí, o primeiro ato do Bento Maciel enquanto novo governador e governador legítimo é decretar a ilegalidade, a ilegitimidade do antigo governador Jacomé de Noronha. Então ele prende o Jacomé e torna nulo todos os seus atos, tá bom? E aí, além disso, ele acaba colocando o Jacomé Raimundo de Noronha em um navio e manda-o preso para Lisboa para julgamento, tá bom? Então, ele foi julgado lá em Lisboa e ele acabou sendo inocentado, tá bom? É aquela questão da impunidade. O cara, quando tem muito poder e influência, ele acaba não sofrendo muita pena. Aqui, ao longo da história do Brasil, a gente está careca de saber disso, tá bom? Mas qual o ponto importante dessa videoaula? É você entender que a Câmara Municipal, ela era, de certa forma, influenciadora no jogo. Em alguns momentos, ela chega a questionar o poder real. Porque, veja, se o governador, o primeiro governador do estado do Maranhão, né, o Francisco Coelho de Carvalho, foi eleito, foi nomeado pelo rei, quando ele passa a sucessão para Antônio Cavalcante, nada mais é do que uma extensão da vontade do rei. E a Câmara acaba indo contra essa vontade, tá bom? Ela acaba desacatando essa autoridade real. E o rei demora 2 anos para poder intervir. E ainda assim, ele acaba inocentando o Raimundo Jacomé das suas acusações de ilegalidade, de ilegitimidade, tá bom? De ter feito um golpe no governo do estado. Ele acabou sendo inocentado, tá bom? Mas aí eu tenho então a figura do Bento Maciel Parente, que acaba ascendendo aí ao governo. Lembrando, Bento Maciel é um caso raro de ascensão social aqui na colônia. Ele chega como morador, passa a capitão, ele vai a donatário também, capitão donatário, e ele chega ao cargo máximo, que é governador do Maranhão, tá bom? E acaba sendo fidalgo da Casa Real, ou seja, ele acaba se tornando nobre, ainda que more no Maranhão, tá bom? Então é um caso raro de ascensão social. E aí, gente, o governo dele é marcado, sobretudo, pelo desrespeito ao nosso velho e antigo Tratado de Tordesilhas,
ele acaba recebendo da própria realeza a capitania do Cabo Norte, que ficava ali onde hoje a gente conhece como Amapá, que está fora do Tratado de Tordesilhas, ou seja, ele invadiu terras para além do Tratado de Tordesilhas, tá bom? Fora isso, ele acaba criando algumas capitanias menores e ele vai doando aos seus parentes, tá bom? Um marco bem característico dos governos aqui do estado do Maranhão, né? Não só do estado do Maranhão, mas dos governos brasileiros, é o nepotismo, né? É doar terras, é doar cargos públicos aos seus parentes, e o Bento Maciel ele vai ficar bem focado nisso, tá bom? Então, gente, para finalizar a aula, você tem que entender que o Francisco Coelho de Carvalho, ele tinha autoridade para eleger o seu sucessor, e ele o fez, tá bom? Ele elegeu o Antônio Cavalcante de Albuquerque, mas esse Antônio Cavalcante não chega a assumir o cargo porque a Câmara Municipal elege o Jacomé Raimundo de Noronha, e esse sim vai ter o governo de 2 anos, mas que depois vai ser derrubado pelo Bento Maciel parente, tá bom? Que é nomeado pelo rei Henrique IV, com a bênção ali da regente de Portugal, a Margarida, a princesa Margarida, tá bom? Então, o Bento Maciel vai se caracterizar, assim como o Raimundo de Noronha também, pelo nepotismo, tá bom? Pela doação de cargos a parentes, terras, e ele também vai ser um capitão donatário e vai perpassar o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Então vai desrespeitar e vai expandir assim as posses portuguesas no Maranhão. Beleza, gente? Então espero ter contribuído e ajudado os senhores no enriquecimento do seu conhecimento, e aí sim a gente ter êxito na nossa prova do concurso da PM e qualquer eventual outro concurso que vá cobrar o conteúdo de História do Maranhão, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, dá o curtir, né? Poxa, isso ajuda demais, gente. A partir do momento que eu tive pessoas curtindo meu vídeo, no momento que você pesquisa o vídeo, vai aparecer mais em cima e não tão embaixo, tá bom? Então dê uma curtida, comente aí o feedback. Poxa, o que tá achando da aula, o que tem que mudar, né? Lembrando que eu não tenho aí muita coisa, aparato tecnológico para oferecer, então eu gravo com o celular, edito pelo celular, tá bom? É um trabalho extremamente complicado, porque eu não tenho um computador, tá bom? Então, quer pagar meu trabalho, já que é um conhecimento que eu passo aí de forma gratuita, dê um curtir, comente e compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook, no Instagram, tá bom? Para que mais pessoas possam ver o vídeo e aí contribuir com o meu trabalho. Beleza? Não se esqueça de me seguir na rede social, é só procurar Daniel Lindoso, e aí você vai conseguir, tanto no Facebook quanto no Instagram. Beleza? Então é isso, valeu, falou e fui!